hoje nós vamos falar sobre a devoção a Santa Rita. Com certeza você conhece, ou se não é você mesmo, um grande devoto de Santa Rita de Cássia. Santa Rita, uma mulher muito aguerrida na fé, sempre demonstrando uma força na sua espiritualidade. Então a devoção de Santa Rita é muito forte. Nós convidamos então duas pessoas que conhecem essa devoção, trabalham aqui na paróquia de Santa Rita, que é o padre André Teles, o nosso conhecido, já famoso, né, Padre André, que é aqui, colega aqui da Fundação Nazaré. Padre André, seja bem-vindo, ele é pároco da paróquia de Santa Rita de Cássia. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Theo. Obrigado por estar aqui com você na condição de entrevistado agora, né? Então, geralmente a gente está aqui entrevistando as pessoas, mas muito obrigado pelo convite de poder falar de uma grande santa, que é Santa Rita de Cássia. Muito bem. E também estamos recebendo o Edivaldo Monteiro, que é diretor da festividade. A gente sempre convida o diretor da festividade, Edivaldo, né? Saúdo você. Santa Rita, inclusive, ela mobiliza, né, a fé de muita gente. Quem foi Santa Rita de Cássia? Qual é a importância dela para a devoção dentro da Igreja Católica? Então, Santa Rita foi uma mulher, uma jovem que viveu no século XIV. Ela nasce, né, em 1381, numa cidadezinha chamada Roccaporena, lá hoje na Itália, né, de uma família piedosa. Ela cresce nessa perspectiva religiosa, absorvendo dos pais, absorvendo da família esses valores, né, religiosos, e vai confirmar isso ao longo da sua vida, tendo primeiramente um desejo de poder ser religiosa, mas naquele período os pais, se não permitiam, a jovem não tinha vontade própria. E foi o que aconteceu com ela, né? Ela querendo ser religiosa, mas os pais lhe arranjaram um casamento e, portanto, ela foi... Primeiro ela casou primeiro, então, tanto que Santa Rita é uma santa, poderíamos assim dizer, completa. Ela foi jovem, foi mãe, esposa, viúva e religiosa, uma coisa muito curiosa de Santa Rita, né? E ela então casou, e um marido profundamente violento, porque ele pertencia a uma família que tinha muitos inimigos ali, naquela realidade de Cássia, onde famílias brigavam entre si, né? E pelo nome, pela cultura, etc. E ela então pertenceu a essa família, a família dos Mantini, da qual então o marido, com inimigos em todo o canto, provavelmente de uma personalidade muito violenta, e mesmo assim nós temos testemunhos de que ela rezou muito pela conversão do seu marido. Ela não deixou... Uma coisa de Santa Rita que é muito interessante é que Santa Rita não desobedeceu os pais. Ou seja, primeiro, ela realmente se casou, viveu profundamente o seu matrimônio, porque até mesmo no momento da morte ela chamou pelo seu marido e chamou pelos seus filhos. Então significa dizer que, por mais que ela tivesse convivido com uma personalidade violenta, uma personalidade difícil do seu marido, mas ela soube, né, com a fé tão grande que ela tinha, de inclusive converter o marido, porque se tem testemunhos de que ela converteu o marido, mas infelizmente, a causa dos vários inimigos que ele fez, ele foi assassinado. Indo de uma cidade para outra, ele foi assassinado, e a partir daí ela se tornou viúva. Tornando-se viúva, ela centralizou então nos filhos, mas os filhos queriam vingar a morte do pai. E era honra naquele período, então, poder vingar com sangue, e, portanto, eles queriam vingar a morte do pai. E ela fez uma oração que para nós parece estranha, mas de uma profundidade, um amadurecimento de fé muito grande. Ela disse: eu prefiro ver a morte dos meus filhos do que vê-los pecar em vingança. E o que acontece? Uma praga, seja naquela região, ou seja, uma doença que se alastra entre os habitantes de Cássia, e os dois filhos de uma vez morrem. E ela fica então viúva, mamãe e sozinha. E então ela pensa: agora eu posso entrar no convento, porque existe até hoje, inclusive, uma lei canônica, algumas congregações, em que uma mulher, por mais que ela fosse casar e se torna viúva, com permissão dos filhos ou da família, ela pode ingressar numa vida religiosa. E assim aconteceu com Santa Rita. Ela foi pedir para entrar no convento, só que a causa da fama da família, as irmãs não queriam deixá-la entrar porque temiam pela segurança das próprias irmãs, achando que teria represálias dentro do mosteiro. E não aceitaram. E segundo relatos, então, milagrosamente, Santa Rita, mesmo com as portas fechadas, amanheceu no meio
do claustro do convento. E qual era a congregação que ela tinha? É a congregação das Agostinianas. Das Agostinianas. Que pertence justamente hoje à congregação também, ao ramo feminino, dos Agostinianos Recoletos, que inclusive os agostinianos que nós temos aqui, né, na paróquia de São José de Queluz. Então ela foi uma monja agostiniana. Ela foi uma monja agostiniana? Monja agostiniana. E, Padre André, o que chamava a atenção de santidade de Santa Rita? Quais são as características de santidade que os biógrafos acenam na época de vida de Santa Rita? Primeiramente, que Santa Rita, o próprio fato da questão, por exemplo, do estigma. Santa Rita foi uma santa estigmatizada. Uma das poucas pessoas, né, no mundo que recebeu esse privilégio, que é um fenômeno justamente místico, né, sobrenatural, que ela foi uma mística. Alguns, então, ela foi uma mística, certo, da qual ela tinha uma profunda devoção ao crucificado. E ela, apesar dos sofrimentos que ela viveu, né, sendo mãe, vendo a morte dos filhos, vendo a morte do marido, tendo sido no primeiro momento rejeitada no convento, entra milagrosamente no convento. Depois, no próprio convento, por exemplo, por obediência, a madre pede para que ela vá cuidar de uma videira já morta. E uma videira que, por incrível que pareça, por obediência, ela foi regar, e até hoje essa videira ainda é viva. 600 anos e a videira ainda está viva. Lá no convento? Lá no convento onde ela morou, lá em Cássia. Depois, então, as irmãs perceberam que ela teve esse privilégio, um momento místico de oração em que ela estava diante de uma imagem do crucificado e, de repente, ela recebe uma ferida que sai da coroa de espinhos da imagem do crucificado e ela convive por 15 anos com essa ferida. Essa ferida que depois foi comprovada na exumação que foi feita no ano de 2000 no corpo, porque o corpo de Santa Rita é incorrupto hoje, né? E foi comprovado, então, a tradição e a biografia antiga que se tem do estigma de uma profunda ferida óssea no lado esquerdo da fronte, que comprova, portanto, né, que ela levou essa ferida na sua testa. Então, o primeiro fato do milagre, ou seja, da fama de santidade de Santa Rita, é essa estigma que ela recebeu. Uma estigma que ela levou por 15 anos e que lhe fez sofrer ainda mais daquilo que ela sofreu ao longo da sua vida, porque foi uma ferida que inflamou, uma ferida que exalava mau cheiro, até o ponto de ela ter sido isolada das outras irmãs, porque a ferida exalava realmente um mau cheiro terrível. As irmãs, então, ela viveu uma vida, além de uma monja já propriamente dita, ela vive uma vida de solidão, ela vive uma solidão mais intensa, porque ela não pôde nem participar da vida da comunidade nos 15 últimos anos da sua vida. Muito bem, você pode fazer uma pergunta aqui para os nossos convidados, nossos entrevistados, pelo telefone 98802-3444, que estou colocando para você, 98802-3444, que é o nosso WhatsApp. Você sabe que você pode fazer uma pergunta. No último bloco a gente sempre lê as perguntas dos nossos convidados. Quero perguntar para o Edivaldo, que está organizando essa festividade. Sempre me interessa saber, antes, eu sei que a festividade está aqui, daqui a pouco a gente vai mostrar o folder, que é de 18 a 28 de maio, a gente vai falar daqui a pouquinho da programação, mas como é que é, Edivaldo, pensar numa festividade nesse aspecto da evangelização? Porque os párocos sempre nos falam aqui que o que mais interessa é isso, na verdade, né? Poder falar de Santa Rita, poder evangelizar, poder expressar esse aspecto da vida da Santa na atualidade. Como é que vocês pensaram esse aspecto da evangelização da festividade deste ano? Bem, então, bem sabe, né, que nós projetamos essa festividade não só num período específico dela, de 18 a 28. Pensamos na conversa que tivemos com o nosso padre, nosso pároco, e pensamos que deveríamos ir mais a fundo esta evangelização. De que forma? Várias formas foram apresentadas naquele momento, quando nós pensamos ouvir o nosso Santo Papa Francisco, quando ele diz para nós sairmos em missão. Então, nós estamos hoje, inclusive, as celebrações, a festividade em si, ela começa com bastante antecedência, para atingir a questão desta evangelização.
para que as pessoas possam realmente entender o significado desta missão que Santa Rita teve, né? Para que as pessoas possam ter este segmento. Então nós já estamos fazendo essa festividade acontecer já desde o dia 2 de maio. Quer dizer, que nós estamos com as missas nas empresas, nós estamos nas missas em hospitais, quer dizer, nós estamos saindo em missão. Então, esta evangelização, inclusive dia 2 de abril, que aconteceu a Corrida de Rita. Por que a Corrida de Rita? Para que também as pessoas pudessem vir, para que uma igreja promovendo um evento de corrida, que nunca fez, né? nunca aconteceu isso, de se promover uma corrida numa paróquia, e nós tivemos essa preocupação, que através do esporte também nós pudéssemos evangelizar. E como as pessoas saíram de lá da nossa paróquia, após este evento ter acontecido, surpresos, e até mesmo afirmando, dizendo que foi uma das melhores corridas que eles participaram. Que quer dizer, para nós que estamos na coordenação, junto com a nossa equipe de coordenação, para nós é uma alegria muito grande saber que a gente não está preso apenas naqueles momentos da festividade, mas nós estamos abrindo um leque bastante grande para que as pessoas possam entender a importância desta evangelização através dos serviços que são apresentados na festividade. A equipe de vocês é composta por quantas pessoas? A equipe, que nós chamamos de equipe de organização, é o nosso presidente, que é o pároco, Padre André, né? Eu, no caso, você me chamou até de Edivaldo, obrigado por ter chamado meu nome, né? Mas geralmente a gente é conhecido pelo meio da nossa igreja em si, de Ed e Ana. Ed e Ana, né? Então, os casais em geral são chamados assim, Ed, né? E Ana, que é a minha esposa, né? Porque é o casal, que é o casal coordenador. Estou sentindo falta dela aqui, inclusive. Mas, e mais, como diz assim, o nosso vice, um casal também, que é o vice-coordenador, mas o casal tesoureiro e mais o casal secretário. Essa equipe, ela forma a equipe organizadora. Agora tem os coordenadores de equipe de trabalho também que compõem. Quer dizer, é um envolvimento da paróquia como um todo. Todas as pastorais. Todo mundo se envolve, as pastorais se envolvem nessa festividade que é sempre muito importante de Santa Rita. Isso é muito importante, inclusive, esse momento que a gente vive, porque todos são envolvidos, todos. Todas as pessoas, inclusive até pessoas que não são de pastoral, mas eles veem o movimento das pastorais trabalhando para este evento da festividade, que eles colocam à disposição de ajudar também a evangelizar de uma forma tão simples. Vocês começaram a organizar quando, em geral, a preparação? Começamos a organizar desde novembro do ano passado. Ah, é? Olha, um tempo longo, né? Do ano passado nós começamos a organizar a festividade, porque são várias situações que nós temos que fazer, e como o país está passando uma situação difícil hoje, está sendo difícil para nós montarmos realmente, porque a gente precisa de recursos para fazer uma festividade nesse porte. Até porque a estrutura da própria paróquia hoje é uma estrutura muito grande, fluxo de pessoas, e Santa Rita está se tornando uma paróquia muito conhecida naquela área. Ele falava, por exemplo, dessas dimensões várias, respondendo a pergunta da evangelização, né? Nós começamos primeiro com as evangelizações feitas nas residências, ou seja, peregrinação como no Círio de Nazaré, então mesmo também metodologia nós seguimos, levando a imagem de Santa Rita. Depois, nós hoje alargamos, por exemplo, a evangelização nas empresas, ou seja, onde a dimensão do trabalho com os trabalhadores, funcionários de uma empresa. E o que é interessante, Theo, é que indo às empresas, nós nos deparamos também com os irmãos evangélicos. Ah, é? E aí eles participam, e eu aproveito esse momento nas empresas, quando eu sei que tem um público não só católico, mas evangélico, para fazer até mesmo uma catequese relacionada ao que significa nós estarmos juntos como irmãos ali, o que significa os mesmos valores cristãos, e aproveitando para poder dizer também alguma coisa relacionada à imagem, o que significa um santo para um católico, que é aquela imagem, assim por diante, né? Depois a própria dimensão
por exemplo, de testemunhos de evangélicos que diziam, nossa, mas que interessante a vida dessa santa, né? Que interessante a vida de Santa Rita, e assim por diante. Depois ele falava a questão da corrida. Corrida foi uma coisa que nós pensamos de evangelizar no esporte. Temos uma pastoral do esporte na paróquia. Olha que interessante. Criamos a pastoral do esporte para que justamente no esporte, porque a gente entende que o esporte é uma forma de chamar jovens, de chamar pessoas que também, naquele espaço da igreja, além de procurar o esporte, mas possam encontrar um ambiente favorável para de repente se perguntarem, aqui já é uma igreja. E sendo uma igreja, então já pensa alguma coisa relacionada a Deus. E que se ouve falar de Santa Rita, procuram saber de Santa Rita. Uma das características da corrida de Rita, por exemplo, é que vieram vários atletas, inclusive teve um grupo de atletas que se hospedou num hotel próximo à paróquia porque se inscreveu para correr, né? Eles disseram, foram unânimes em dizer que uma das coisas que lhes chamou mais atenção foi a forma de como nós acolhemos, porque nós preparamos uma corrida onde, na verdade, não foi só a corrida em si, desde a preparação, na acolhida, oferecer um café da manhã e tudo gratuito. Muito bem. Tudo gratuito, com toda uma estrutura realmente que foi, assim, sem pensar em lucro, mas pensar realmente na evangelização. Certo. Muito bom. Você pode fazer sua pergunta aqui para os nossos convidados de hoje pelo nosso telefone 98802-3444, 98802-3444. Vai para o nosso apoio cultural, depois a gente vai continuar na nossa entrevista. Eu queria saber qual o recado hoje que Santa Rita tem para nós atual. Santa Rita é uma santa do século XIV, né? Então você pode imaginar, mas aconteceu, mas Santa Rita é muito atual. Ela tem uma atualidade, que o senhor falasse um pouco para nós sobre isso, tá bom? E depois queria falar sobre o santuário, né? Tem uma história aí de transformar a paróquia lá de Santa Rita de Cássia em um santuário. Já pensou? Tá bom? Não sai daí. Viva Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a devoção a Santa Rita de Cássia, cujo dia é dia 22, da próxima segunda-feira. Daqui a uma semana estará sendo comemorado o grande dia de Santa Rita de Cássia. Muita gente é devota de Santa Rita de Cássia, temos uma paróquia aqui na Arquidiocese de Belém, na Cidade Nova 5, né, no WE32, também os nossos agostinianos celebram aqui, né, na igreja de Queluz. Há também uma grande devoção nos agostinianos que também celebram uma devoção a Santa Rita, uma procissão, enfim, há muita gente que é devoto de Santa Rita de Cássia. E o nosso Padre André, que é pároco, está aqui conosco, da paróquia de Santa Rita de Cássia, e o Divaldo Monteiro, que é diretor da festividade, estão aqui conosco nesta noite para nos ajudar a compreender um pouco mais sobre essa grande devoção. E você pode fazer a sua pergunta pelo 98802-3444, que é o nosso telefone, é o nosso WhatsApp. Padre André, qual é a atualidade hoje de Santa Rita para nós? Santa Rita tem uma grande atualidade porque, por incrível que pareça, ela é uma santa, como eu digo, né, brincando, uma santa completa e polivalente, né? A gente pode pensar em Santa Rita de Cássia na dimensão da família, portanto do matrimônio, foi uma esposa. Santa Rita foi uma mãe, Santa Rita foi uma viúva, Santa Rita foi uma religiosa. Então você imagina que qualquer categoria, né? Então as mães se identificam com Santa Rita, as esposas se identificam com Santa Rita, as viúvas se identificam com Santa Rita e as religiosas também se identificam com Santa Rita, uma mesma santa. Uma mesma santa. Então hoje a atualidade de Rita nos ajuda a poder pensar como Santa Rita, por exemplo, viveu a sua dimensão de família, sendo esposa e sendo mãe. Hoje, por exemplo, quantas mulheres vivem o sofrimento de ver os seus maridos também, que muitas vezes não conseguem viver aquela reciprocidade matrimonial, não conseguem viver, né, aquele amor que é próprio da vida conjugal, que é próprio da espiritualidade conjugal, que é próprio do fundamento daquilo que é o verdadeiro matrimônio. E o que é interessante é que Santa Rita, por mais que ela tivesse um marido difícil, ela não desistiu dele. Hoje a gente tem a tendência de desistir quando a gente está diante de uma dificuldade, né? Vamos separar. Cada um vive a sua vida. Ela não.
ela procurou na oração a forma pela qual ela poderia ajudar o seu marido. Foi a forma que ela encontrou e conseguiu. Tanto que, de fato, ela conseguiu a conversão do marido. Então, hoje, por exemplo, na atualidade, parece uma coisa muito teórica, ou quem sabe até muito distante da realidade de dizer, mas quer dizer que, então, a solução que eu tenho para o meu marido é a oração? Né? A solução que eu tenho para o meu marido é, realmente, não só a oração, mas é a perseverança e o sentido que você dá ao matrimônio naquele momento para você. Era o que ela naquela época podia fazer também, né? Dentro do que ela entendia. Justamente, do que né? ela... Era a perseverança que ela tinha, a convicção que ela tinha. Ela era uma santa de escritos? Ela tem escritos de santa? Não, ela não teve escritos porque provavelmente ela foi alguém que não soube ler e escrever. Né, que era típico naquele período, era só, por exemplo, as grandes personalidades que tinham dotes e que poderiam, portanto, ali viver, né, estudar numa escola, por exemplo, ou até mesmo para você, interessante, até para ser religiosa, entrar no convento, você tinha que ter dote. Né, então significava dizer que ela não teve, foi uma jovem, pertenceu a uma família muito humilde, e se vê hoje, por exemplo, na casa que é conservada ainda, a casa materna de Santa Rita, era uma casa de 3 compartimentos muito pequena, então dali se via que não é uma casa, por exemplo, como hoje a gente ainda vê na Europa, aquelas casas dos aristocratas daquele período, casas com mais compartimentos, com espaços maiores. Então a gente já percebe na estrutura dos ambientes de Santa Rita, de onde ela viveu, que ela era alguém muito humilde, portanto provavelmente ela não soube. O que nós sabemos hoje de Santa Rita é por meio de gravuras, de pinturas que foram feitas na época, e de alguns testemunhos que foram ouvidos a partir das irmãs no processo, primeiro de beatificação, que já iniciou um pouco tarde, iniciou quase 200 anos depois, em 1600. Né? E o processo de canonização que depois se deu em 1900. E é o que nós sabemos da biografia de Rita. Né? Por exemplo, por meio das pinturas, nós sabemos já que ela foi estigmatizada devido a uma gravura das mais antigas que existe, que foi no primeiro caixão que recebeu o corpo de Rita, já é pintado com a estigma na testa. Então significava dizer que isso já é uma prova histórica de que existia já essa grande ferida, esse estigma. Então tudo que nós sabemos de Santa Rita hoje, não porque ela deixou escrito alguma coisa, mas outros escreveram dela, depois a grande fama que ela teve na própria cidade, né, de Cássia, porque os milagres foram acontecendo, as pessoas iam recorrendo ao mosteiro e milagres realmente hoje comprovados e de vários devotos da época que foram escrevendo aquilo que alcançavam por intercessão de Rita. Então isso chamou a atenção da igreja e daí então começou o processo de beatificação e canonização. A demora provavelmente se deu devido às questões de família, questão mesmo de culturais também naquele período. Por exemplo, as famílias influentes até mesmo no próprio cardinalato, família Barberini, que quis e insistiu o Papa de poder realmente dar início ao processo de beatificação e canonização. Mas a forma de santidade dela era certa de quando logo depois. Já, até porque, por exemplo, na própria morte de Santa Rita, a cidade inteira se diz nas biografias que já, inclusive, acompanhou do lado de fora a morte dela. O milagre, por exemplo, que aconteceu, comprovado também, foi de que era pleno inverno, 21 e 22 de maio de 1449, era inverno e era impossível que se tivesse uma flor. E ela pediu para uma parente que veio vê-la uma rosa e um figo. É impossível, mas ela disse, vai lá que vai estar lá. Em pleno inverno, ela conseguiu aquela rosa e então por isso depois, né, que ela tem esses inícios realmente de milagres. Né? E por que falam da santa das causas impossíveis? De onde vem essa questão das causas impossíveis? O que é interessante é que, segundo a biografia que nós temos de Santa Rita, ela viveu aspectos extraordinários na sua vida. Primeiro, parece que tudo o que ela pedia acontecia. Das coisas mais impossíveis, por exemplo, seria impossível ela poder ter sido religiosa quando ela casou. Certo. Então, ela poderia ter morrido uma mãe de família, viúva e assim por diante. Depois, o fato dela ter conseguido converter o marido, que era tido como violento
e até mesmo, segundo alguns relatos, também provavelmente assassino, mandou matar pessoas, e comprovadamente ela conseguiu a conversão dele. Depois, a questão da preocupação de Santa Rita de não ver os filhos pecarem por vingança. E prefere ver a morte dos filhos do que ver os pecar por vingança. E os 2 filhos morrem, né, de uma vez só. E ela, portanto, fica viúva. Entra no convento. É rejeitada no primeiro momento devido à fama que ela tinha como família e as irmãs que temiam pela segurança. E, milagrosamente, ela aparece, né, no convento. Ela dorme e acorda no convento fechado. Né? E várias outras coisas que acontecem, por exemplo, na vida de Santa Rita e ali descritos nas biografias antigas, que comprovam que tudo que poderia parecer impossível do ponto de vista humano, ela vive e consegue manter inabalável, consegue manter a sua fé. Até o ponto, por exemplo, da própria estigma. Né? Uma estigma que ela leva por 15 anos na sua vida e de repente ali, né, ela vê uma ferida, exalava um odor, né, desagradável, e mesmo assim ela perseverou. Depois daquele odor se transformou, né, em cheiro de rosas e assim por diante. Então, inclusive, até hoje se vê, não só pelas rosas que tem lá, mas do próprio corpo, quando fizeram a exumação, por exemplo, já saiu, né, e descrito isso no documento, na descrição da exumação, né, aquele cheiro de rosas. Então, todos esses aspectos da vida de Rita deu a ela a atribuição da Igreja, segundo a tradição, de ser a santa das causas impossíveis. Muito bem. 98802-3444 é o seu telefone, você pode ligar aqui para nós, é o seu, porque o telefone aqui é sempre seu, né? Que a fundação é sempre sua, é sempre nossa. Você pode fazer a sua pergunta aqui para os nossos entrevistados. Seu Edivaldo, que histórias bonitas, né? Então, vocês estão numa paróquia sempre de uma santa que tem muitas histórias. Então, vamos falar agora, dar um pouco da programação, né? A programação, aqui temos um folder, né, aqui para que você pode também acompanhar. Queria aqui mostrar para você esse folder sempre com a imagem de Santa Rita, que é uma imagem muito sugestiva aqui, olha para você, exatamente. Sempre carregando o crucifixo e a rosa, não é isso, Padre André? Isso, a rosa, sempre. O texto para falar da dimensão, né, o cartaz que foi feito, né, por um paroquiano nosso, Mateus, a quem nós queremos agradecer pela ideia. Okay. Eu dei para ele só 3 palavras, eu disse: Mateus, quando você criar o cartaz, eu vou te dar só 3 palavras, depois você cuida do resto. Santa Rita, Nossa Senhora, Ano Mariano. Uhum. Ele, portanto, criou, né, esse cartaz, que ele fala um pouco, então, dos 300 anos. Você vê as 2 fachadas, tanto da Basílica Santuário de Aparecida, como também da nossa paróquia, né, no projeto da revitalização. Você vê as cores, que são justamente as cores oficiais do Santuário de Aparecida, o azul marinho, né, e o dourado. E foi a forma que nós tivemos, então, de poder evidenciar também as 2 pessoas, ou seja, Santa Rita e Nossa Senhora Aparecida, cujo ano nós estamos celebrando os 300 anos do achado da imagem. Muito bem. Ainda agora há pouco vocês estavam na Basílica, né? O Padre André estava presidindo uma missa, ele veio rapidinho para cá. Hoje, então, o dia 12, houve uma missa presidida agora há pouco pelo Padre André, uma missa foi de abertura. Essa missa da comunidade foi presidida pelo pároco na presença da imagem peregrina e a relíquia primária de Santa Rita. É isso, Edivaldo? Isso. O que foi? Essa missa foi uma abertura? Foi uma forma que nós achamos, né, também de propagar mais ainda a festividade, né? E também levar a mensagem da Palavra de Deus através do nosso pároco aqui, né? Que ele pudesse celebrar essa missa e, junto com os paroquianos, que foram bastante paroquianos nesta celebração, para que ele pudesse realmente, naquele momento, é como se estivesse dando o ponto de partida na nossa festa. Não que nós já começamos há vários dias, mas o dia de hoje, na celebração das 18 horas na Basílica, foi junto com a mãe, né? Já que o Padre André acabou de falar sobre a questão do ano mariano. Então, junto na casa da mãe, nós pudéssemos realmente colocar as duas
pessoas importantes nesse processo desta evangelização dentro da festividade. E também vocês vão fazer carreatas, não é isso? Vai haver uma carreata? Exato. Já aconteceu agora domingo passado, sábado passado, já aconteceu a carreata. É aquele momento que nós tiramos para levar para toda a comunidade de Santa Rita de Cássia, da paróquia, e nas paróquias também que fazem parte da região, a chamada, com quem diz assim, venham, participem da festividade de Santa Rita de Cássia. E como é que foi essa acolhida da carreata? Foi interessante? Porque as carreatas são sempre um sucesso, eu tenho percebido, né? As paróquias sempre apostam nas carreatas, porque é algo muito interessante, eu tenho percebido. Inclusive, eu vinha conversando com o Padre André ainda agora no carro, falando sobre um devoto. Diga. Coisa interessante, porque a imagem peregrina vinha na frente, no andor lá, e eu vinha logo no carro atrás, certo, né, com a minha esposa e mais outros paroquianos, e de repente entrou entre a imagem e o nosso carro um devoto de bicicleta, que eu achei interessantíssimo aqui. Inclusive gravei, né, pedi para minha esposa gravar, porque eu achei interessantíssimo aquilo. Ele levantava a mão para o céu, como se estivesse pedindo algo tão importante para a vida dele, né? Ele, várias vezes, até mesmo devido à dificuldade da bicicleta, ele ia de bicicleta e a bicicleta não tinha freio e ele tinha que frear com os pés. E nós achamos aquilo tão interessante, mas o envolvimento que teve dos paroquianos, das pessoas mesmo, das pessoas que por onde nós passávamos correspondiam àquele momento que nós estávamos passando, que era apresentando aquela, como o padre já colocou, né, que foi um exemplo de fé para nós. Então, quer dizer, muitas pessoas olhavam para a imagem e pediam algo que ela... Fazia o seu pedido, né? Fazia o seu pedido. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai falar então sobre a questão do santuário, que não deu tempo da gente abordar agora, e falar um pouco mais da programação. Temos muita coisa, ainda vai haver uma outra missa na Basílica, transmitida aqui pela Fundação Nazaré. Todo dia há um terço mariano, né? A reza do terço mariano, vamos conversar um pouco sobre isso também. Liturgia das horas, e também no dia 28 vai haver a procissão das rosas. Olha, muita coisa vai acontecer ainda na paróquia de Santa Rita de Cássia, na cidade de Nova 5. Se você não conhece, convido você a conhecer, sempre há muita gente. É dia de quinta-feira, né, o dia da Santa, em geral, normalmente, né, o dia assim do que são também as missas específicas de Santa Rita. Não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre devoção a Santa Rita de Cássia, a Santa das Causas Impossíveis, né? O Padre André já explicou aqui para nós, porque ela na vida realizou tantas coisas que pareciam impossíveis, né? Ela foi mãe, foi esposa, entrou no convento, sofreu muito, conseguiu tantas coisas na vida, né? Uma vida muito mística, uma santa que ela também agrega muito, né? Tem uma devoção muito grande no Brasil. Mas não é só em Becom, o senhor tem alguma notícia dessa devoção? Porque todo lugar em que Santa Rita tem uma paróquia, as pessoas têm uma peregrinação muito grande por Santa Rita. Tem várias dioceses, né, no Brasil. No Minas Gerais, por exemplo, tem lá um santuário dedicado a Santa Rita, e eles conseguiram fazer uma réplica, inclusive, do corpo de Santa Rita e da urna que a gente encontra na cidade de Cássia. Eles fizeram a réplica perfeita. Eu já queria até tentar fazer isso também lá na paróquia. Faça, Padre André. Pois é, vamos tentar fazer. E eles fizeram a réplica, então, um fluxo muito grande. São Paulo tem um município dedicada a Santa Rita, chamado Santa Rita do Passa Quatro, né? Uma cidade então dedicada, né, com o nome de Santa Rita. Santa Rita que realmente essa devoção foi trazida pelos padres agostinianos, né? Então os padres agostinianos aqui no Brasil, quando vieram, trouxeram a devoção dos santos agostinianos, Santo Agostinho e Santa Rita de Cássia. E interessante, Theo, que
aonde ela vai, aonde ela é implantada como devoção, ali pega. Porque realmente, aonde comunidade, paróquia, igreja dedicada a Santa Rita, você percebe um fluxo muito grande de pessoas. Até mesmo paróquias que, por exemplo, como por exemplo São José de Cruz, né, uma paróquia dedicada a São José, que celebra Santa Rita e é uma festa extraordinária, que eles celebram muito também, né? E até às vezes é mais conhecida que o São José, em algum momento, né? Ou seja, então, Santa Rita, para onde vai? Ela realmente, isso eu considero uma expressão milagrosa, né? De que ela, na sua vida, ela já ali, na devoção, ela consegue agregar muita gente. Muito bem.